É claro que há histórias de heróis muito boas de se ouvir, aquelas que se encaixam muito bem no arquétipo do herói ou do underdog. Underdog, em algumas narrativas, é aquele tipo de arquétipo do personagem, o protagonista que, assim, ele é todo atrapalhado, azarado, cheio de dificuldade, desprovido de algum talento, desprovido de qualquer algo especial, mas de alguma forma com muito esforço e determinação ele vai em busca do seu sonho, enfim, em busca de reconhecimento para suprir aquela rejeição que ele sempre teve ou para sair daquela realidade que ele teve. Enfim, se encaixa um pouco de forma semelhante com o arquétipo do herói, da jornada do herói. Enfim, o que eu tô querendo dizer? Esses arquétipos, né, eles se assemelham muito à jornada de uma pessoa que passa por uma superação e, enfim, atinge algum êxito. E, enfim, são histórias maravilhosas que a gente pode ver aí na realidade em diversos casos. Pessoas que superaram a realidade de onde veio, superaram os seus limites, né, os seus traumas, as suas dificuldades, as suas próprias crenças limitantes e de alguma forma tiveram algum tipo de êxito em determinada área da sua vida. E eu tô dando esse tipo de introdução para não descartar esse tipo de realidade, esse tipo de fato. Só que nesse vídeo aqui eu quero trazer um tipo de percepção do que é fato também e também um pouco de reflexão, partindo do fato que há casos em que você pode ser uma pessoa mais talentosa, mais inteligente, não importa o quanto esforço você empreende, o quanto de dote especial e algum tipo de talento você detém, o fato é que se você estiver rodeado de pessoas tóxicas, a sua vida vai desmoronar e, enfim, todo o seu talento, inteligência ou algo bom que você tem não vai conseguir alavancar. Deixa eu ser um pouco mais preciso. Se você não tiver uma rede de apoio boa, as coisas tendem na vida de algumas pessoas a desmoronar. Independente da inteligência, do talento, enfim, o que ela possui para seguir num caminho decente. Se ela não tiver uma rede de apoio boa, ou seja, estiver rodeado só de... Enfim, não tiver rede de apoio nenhuma, estiver rodeado só de pessoas tóxicas, a vida dela vai tender a desmoronar. E a base dessa reflexão que eu tive foi assistindo o filme Eutônia, um filme aí de 2018 que tá, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, disponível ainda na Netflix. Então, assim, é um filme que eu vou abordar aqui já de cara, indico para você. Aqui no canal eu já falei de algumas obras, mas teve obras que eu falei sobre importância e tal, mas não necessariamente eu indiquei por alguns motivos. Mas esse eu indico sim, se você não assistiu, assim, é um filme que vale a pena assistir, no sentido que eu quero dizer é que qualquer pessoa pode assistir de boa. Enfim, teve obras aqui que eu mencionei no canal que, no meu ver, não necessariamente algumas pessoas iam gostar, pela temática enfadonha de algumas obras que eu citei aqui. Mas o filme Eutônia é um filme, assim, que tem ali uma dinâmica boa e fluida, assim, para qualquer pessoa assistir. Ele retrata uma época específica, que é a década de 90, porque ele é baseado ali em fatos reais, é meio que um documental de entrevista de época, baseado também em cenas, mas enfim, tem uma trilha sonora interessante, o enquadramento das cenas, a fotografia, as atuações também são bem convincentes, a interpretação da protagonista é pela Margot Robbie, enfim, também com Sebastian, enfim, não lembro o nome do ator. Só sei que ele fez a saga de heróis dos Vingadores interpretando o Soldado Invernal. Eu acho válido também falar um pouco aqui do filme Eutônia, sem tentar, ou se por acaso eu der, me desculpe, mas assim, spoiler ou não vai ser muito assim relevante, porque de qualquer forma, se eu falar alguma coisa aqui que vai estar no filme, de qualquer forma é válido assistir o filme. Enfim, eu indico muito para as pessoas aqui que me acompanham o filme Eutônia, de verdade mesmo. Mas o que o filme Eutônia tem a ver com o que eu introduzi aqui até agora, das coisas que eu disse na introdução do vídeo? Bom, no filme Eutônia, ele retrata a vida de altos e baixos, né, mais infelizmente baixos, da patinadora Tonya Harding. Enfim, eu não conhecia, por isso que eu estou indicando o filme assim, porque para quem não conhece, talvez, ou nunca ouviu falar da Tonya Harding,
Ela foi uma patinadora norte-americana que chegou a competir em 2 Olimpíadas, muito talentosa mesmo. E ela chegou a se envolver, assim, o nome dela teve ligado ali diretamente, pode-se dizer assim, ou indiretamente, a um acidente a outra colega patinadora que também competia juntamente com ela, representando os Estados Unidos. E o nome da Tonya foi ligado ao acidente porque ela fez isso para prejudicar ela, porque tinha algum tipo de inveja, enfim, e queria prejudicar a parceira para ela, enfim, se dar bem. E o filme vai discorrendo sobre a vida da Tonya Harding, desde a infância até o auge dela, enfim, a vida pessoal, e chegando ao ponto desse caso. E ali, a gente acompanhando o filme, a gente consegue pensar que a Tonya, embora seja, entre aspas, isso acho que vai depender da percepção de cada um, uma personagem controversa, o fato é que ela é uma pessoa de muito talento mesmo, talento extraordinário, único enquanto patinadora. Ela é uma pessoa de verdade, como ela mesmo diz na entrevista, no sentido de, tipo assim, não há caricatura nela, é uma pessoa que foge um pouco do padrão do que certos, assim, condicionamentos dos Estados Unidos gosta de passar para a família, na TV. Ela veio de uma criação totalmente disfuncional, onde os pais dela se separaram cedo. Não é que se separaram, na verdade o pai dela, assim, deixou a mãe não, ele deixou a família mesmo cedo, ela ainda muito nova, e a relação dela com a mãe é uma relação assim, nossa, muito ruim, assim, muito ruim em todos os sentidos, assim, nossa. A mãe dela, sabe, pensa numa mãe que é inimiga da sua filha, sabe? Que parece que tá fazendo o melhor pra filha. Dá a entender ali em alguns casos que a mãe parece que criou da sua maneira, da maneira que ela achou correta e fez o melhor pra filha, mas assim, tem alguns comportamentos assim, que acho que a palavra tóxico é pouco, pra se dizer. E posteriormente, ela se envolve com um rapaz que, por sinal, se torna o primeiro namorado e o primeiro marido dela, na qual uma relação assim extremamente, acho que a palavra disfuncional e tóxica também é pouco, na qual é literalmente um rapaz abusador que, sabe, agride ela não só fisicamente como verbalmente, e isso tudo vai causando mais e mais transtornos na Tonya, mais do que ela já tinha desde a infância até a sua vida jovem e adulta. Então o filme vai trazendo fatos de uma pessoa que é muito talentosa, mas tem essas disfunções aí. Uma mãe que não necessariamente dá total apoio a ela, e quando eu falo apoio aqui não é nem no sentido de torcer pela carreira dela enquanto competidora, né, enquanto esportista, mas de ter uma relação saudável mesmo. A mãe é uma abusadora, uma pessoa, inimiga mesmo da filha, em todos os sentidos. E o marido, namorado, pode-se dizer assim, é um cara que, no meu ver ali, acho que nunca, fica claro ali que ele nunca amou ela de verdade. Enfim, um aproveitador, um abusador total que, depois o filme mostra, é um dos principais responsáveis pela derrocada da carreira dela, que assim, é altamente promissora. Enfim, antes de eu terminar de assistir o filme, como eu não conhecia, né, a vida e quem era essa patinadora norte-americana, essa ex-patinadora, eu fui pesquisar e eu vi que, sabe, ela era muito mais conhecida por esse escândalo que ela se envolveu, né, o acidente de uma outra colega por inveja, para atrapalhar ou qualquer coisa do tipo. Mas conforme você vai vendo o filme, vai juntando as peças e pesquisa os outros fatos na vida real. Tem até vídeo no YouTube da performance dela no Campeonato Mundial e também nas Olimpíadas, assim, muito talentosa mesmo. E o filme ali mostra, e depois você vê ali com os relatos da época o porquê que também ela era um pouco perseguida na competição pelos jurados, né, pelos árbitros, pelos avaliadores. Aí você pega as informações que tem no filme com também os fatos da vida real e você pensa, caramba, uma mulher
Tá, tinha tudo, teve assim, tinha tudo, não vou dizer teve, para deslanchar em todos os sentidos, para chegar bem mais alto do que ela chegou. Para você ter uma ideia, eu não vou lembrar algum nome agora, mas acho que ela foi a segunda mulher a realizar o triplo. Eu esqueci o nome do triplo. Eu esqueci o nome que dá, que é uma manobra assim que a patinadora faz, que é muito difícil de fazer. Enfim, parece que ela foi a única mulher, ou primeira mulher, ou segunda mulher a fazer esse salto. É um tipo de salto que tem nesse tipo de competição, que é muito difícil, e ela realizou com, assim, total excelência. Enfim, ela era muito, mas muito, muito, muito talentosa, mas teve uma breve e curta carreira aí, por estar rodeada de pessoas que só minaram, só atrapalharam o desenvolvimento dela, sabe? Literalmente rodeada de abusadores e, poxa, extremamente jovem, vindo de uma família disfuncional, de uma realidade assim totalmente fora do padrão das outras competidoras, né, dos Estados Unidos. E aí a carreira dela, enfim, foi curta, foi destruída, assim, sabe? Aí você fica com a sensação, se sensibiliza, é até um pouco triste, porque você pensa, caramba, como seria, né, a carreira dela, a vida dela, não só como competidora, né, ali, patinadora, mas também como ser humano, se não fosse o envolvimento dela com essas pessoas, se não fosse essas pessoas no caminho dela, sobretudo o marido, né, o rapaz que se envolveu com ela, porque ele praticamente destruiu. Se você já viu, mas enfim, quando ou não viu e vai ver o filme, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E aí eu assistindo o filme e olhando para minha própria vida e também outros casos, eu pensei, caramba, por falta de rede de apoio, sabe? Por às vezes a gente estar rodeado de pessoas desnecessárias, o quanto que a gente fica limitado e, sei lá, a nossa vida desmorona de alguma forma. A gente não deslancha. Porque, assim, felizmente chegou para mim, atualmente, que a gente se desverencia, sabe? Se afasta de relações tóxicas. A gente percebe quando a gente não tem rede de apoio, a gente quebra aquilo e, enfim, ou tenta caminhar sozinho, ou tenta se aproximar de quem realmente vai dar apoio pra gente. Mas antes disso acontecer, a gente não sabe lidar. E a gente se desmorona, se perde. É muito simbólico no momento do filme que ela fala, né? Que assim, o marido dela agredia ela. E ela fala, poxa, eu achava que era amor, eu achava aquilo normal, porque a minha mãe me batia, então minha mãe me batia e me amava, então eu achava que ele também me batia, mas me amava também. Então é triste pensar, porque você vê quantas pessoas, às vezes, por não enxergar ou não entender certos tipos de abuso, certos tipos de coisas que não são normais, mas por elas não ter conhecido outra coisa, ou tá tão acostumada com aquilo, ela aceita. E sem ela perceber, a vida dela vai desmoronando. Ou seja, ela não progride, mesmo às vezes sendo uma pessoa talentosa, inteligente, com alto potencial para fazer algo, sabe, em qualquer esfera da sua vida. No caso ali da Tônia, no sentido profissional mesmo, porque ela é muito talentosa, muito mesmo. Mas aí as coisas não caminham. E eu vejo ali no caso dela, você se sensibiliza e se coloca no lugar da pessoa. Por mais que ela seja uma personagem controversa, e dá a entender ali realmente que o escândalo que ela se envolveu, o acidente que ela está envolvida não necessariamente foi culpa dela, você pensa, poxa, tá aí uma pessoa que teve a sua vida, né, o seu sonho sendo destruído por terceiros. E nossa, há muitos casos aí. Por isso que eu trouxe a introdução no início para separar, assim, há casos assim, dos casos de superação, né, de história de superação que são maravilhosas, mas há também esse outro lado da vida de pessoas que, poxa, há casos que não importa o quão inteligente, quão talentoso, quão bom você seja, se você estiver rodeado aí só de lixo, dá para se dizer essa palavra correta, só de lixo, a sua vida vai desmoronar. E o caso da ex-patinadora norte-americana Tonya Harding é um exemplo disso, sabe? Enfim, assista o filme, é um bom filme, pode parecer lento em alguns momentos a dinâmica,
No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá disponível na Netflix ainda. Vai ser bom não só no sentido de entretenimento, conhecimento de fatos históricos, mas também para saber um pouco da história da patinadora e talvez viajar no tempo e procurar entender o que aconteceu ali, ver a psicologia dos personagens, né? Que tipo de mãe era a mãe da Tônia, que tipo de marido era o marido da Tônia, e que tipo de pessoa era a Tônia mesma. E o que ela chegou a se tornar depois desses altos e baixos na vida dela, que é muito interessante no final. Ou como ela, depois disso tudo, enfim, toca a vida dela. Enfim, eu já estava com esse filme na minha lista já há um bom tempo para assistir. Me surpreendeu bastante em todos os sentidos. Enfim, eu quero muito que você que está assistindo esse vídeo aqui, que me acompanha, assista. Vale a pena. Se você já tiver assistido, talvez, comenta aqui embaixo como é que foi a sua impressão, sua experiência ao ver. E se tem, bate, né? Se tem a ver com o que eu trouxe aqui, com o tipo de reflexão que eu trouxe aqui. Sempre é importante aí para elevar a discussão. Bom, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.